Como é estudar na USP vindo de uma família de baixa renda e tendo estudado a vida inteira em escola pública? Eu estudei na USP de 2015 a 2020, eu fiz letras, português e francês, e a primeira coisa que eu queria dizer é que a USP é pública. Essa pode ser uma informação óbvia para muitas pessoas, mas, acreditem ou não, muitas pessoas não sabem disso. E justamente pessoas que deveriam saber. Quando eu estudava lá, a minha irmã ainda fazia o ensino médio numa escola pública e os colegas dela perguntavam para ela quanto que eu pagava para estudar lá. A segunda coisa é que a USP, como as demais universidades públicas do país, ela oferece alguns auxílios para alunos de baixa renda. O primeiro auxílio que eu consegui foi a moradia emergencial. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo e quando eu fui fazer a minha matrícula, eu tive que ir até São Paulo para fazer a minha matrícula. E lá eu soube desses programas que a USP tinha de auxílio para alunos de baixa renda, soube onde ficava a assistente social com quem eu podia conversar. E aí eu fui lá atrás disso e felizmente eu e o meu pai, a gente tinha levado documentos para além daqueles necessários para matrícula. O meu pai tinha levado até IPVA do carro. E tudo isso foi importante para eu já conseguir comprovar a renda ali naquele mesmo dia e já conseguir a moradia emergencial. Se eu não me engano, na época, o que eles consideravam de baixa renda era um salário mínimo e meio por cabeça em cada família. Então, quando as aulas começaram, eu já tinha uma moradia, que era ali dentro da USP, no conjunto residencial da USP, chamado de CRUSP, que é um local onde tem vários prédios e os alunos moram naqueles apartamentos. O CRUSP, lá é onde fica o bandejão central. Eu estudei na USP Butantã, que é o maior campus da USP do Brasil, e lá tinha 4 bandejões. Eu estou falando no passado porque talvez algumas informações minhas elas estejam desatualizadas devido ao tempo que eu estudei lá. Mas eram 4 bandejões e o maior bandejão, que era o bandejão central, ele ficava ali no CRUSP. Ali no CRUSP também tinha o Sinusp, que é o cinema da USP. Ele é gratuito e aberto ao público em geral e geralmente passam uns filmes bem intelectuais lá. Eu morei os primeiros meses ali no CRUSP e, sendo realista, a USP é maravilhosa em infraestrutura. Ela é enorme, tem várias coisas. Eu ainda vou falar mais detalhadamente sobre isso, mas o CRUSP, ele não tem uma qualidade ali 100%. Tinha vários problemas de infraestrutura, mas, enfim, para quem já passou perrengues na vida, isso não era um grande obstáculo. Eu morei esses primeiros meses na moradia emergencial, que era onde moravam outras meninas também. Tinha a moradia emergencial masculina e a feminina. E depois, enquanto isso, durante esse tempo, saiu a chamada oficial de quem ia ficar permanentemente no CRUSP naquele ano. E eu não consegui logo de cara. Não consegui a vaga permanente no CRUSP e o que eu consegui foi o auxílio moradia, que era
R$ 400 que eu ia ganhar da faculdade para me ajudar a pagar uma moradia em São Paulo. Quando eu saí da USP em 2020, esse valor ele já foi atualizado. E aí eu, com medo de ficar sem moradia, eu aceitei esse auxílio moradia e fui atrás de alguma moradia que eu pudesse pagar. Eu digo aceitar porque se eu não tivesse aceitado esse auxílio moradia, eu teria continuado concorrendo às vagas no CRUSP, a vaga permanente. E hoje eu sei, depois eu soube que se eu tivesse aguardado as próximas chamadas, provavelmente eu teria conseguido a vaga permanente. Mas, na falta de experiência e com medo de ficar sem lugar para morar em São Paulo, eu aceitei o auxílio moradia e fui procurar algum lugar para morar em São Paulo. São Paulo é um lugar caro, esse auxílio é um auxílio, ele por si só, ele não garantia uma moradia de qualidade, mas era um auxílio. Ali no Butantã, e eu creio que também nas demais regiões de São Paulo, os locais que são considerados mais seguros, eles são aqueles que ficam mais próximos do metrô. Creio que pela movimentação de pessoas. Então, eu sempre morei por ali, porque eu tinha medo, estudava no período noturno, mas realmente era uma região mais segura, mas ainda não era garantia de nada, porque em 6 anos eu já fui assaltada ali, uma vez, mas aconteceu. Outro auxílio que eu tinha da faculdade era comer gratuitamente no bandejão. O bandejão, na época, ele custava, cada refeição custava R$ 1 para os alunos. É um preço bem acessível. Hoje acho que está R$ 2. Mas eu não pagava o bandejão. Eu podia comer de graça e a comida do bandejão é ótima. Quem organiza, quem seleciona ela são nutricionistas. Tem opção vegetariana, opção carnívora, tem sobremesa, tem suco, tem café da manhã, almoço e janta. E no Butantã, como são 4 bandejões, não é o mesmo cardápio em todos os bandejões. Tem uma variação, você pode consultar no cardápio o que vai ter em cada um desses restaurantes e você pode escolher onde você quer comer. É lógico que muitas vezes você não vai escolher só pela comida, muitas vezes é pela localização. Por exemplo, eu nem sei onde fica o bandejão da prefeitura, porque ficava muito longe da onde eu estudava, da região que eu frequentava mais. Então, eu nunca fui. Mas eu sei que ele existia num local mais distante. Às vezes também as filas são muito grandes. A USP também tinha auxílio livros. Eu nunca consegui esse auxílio. Eu também tinha passe livre no metrô. Esse não era um auxílio da USP, era algo da SP Trans, mas eu consegui por causa desses auxílios que eu já tinha na USP. O passe livre no metrô, eu não pagava o metrô, só que também não era algo ilimitado, era uma cota que eu tinha grátis. Quando expirava a cota, eu tinha que pagar o metrô, mas era algo que também ajudava no deslocamento por São Paulo. E é isso, quando a gente é estudante, a gente tem vários descontos em várias coisas, em eventos, a gente tem que ficar atento a isso. Tem também o ID Jovem,
para quem é estudante de baixa renda, que você pode, se você é de um estado e estuda em outro estado, você pode viajar gratuitamente de ônibus, ou você pode conseguir um desconto. Eu tinha desconto, eu estudava no mesmo estado, mas eu tinha um desconto na agência de ônibus da minha cidade, porque na passagem de ônibus, por conta de eu ser estudante, a gente tem que sempre estar atento como estudante a essas coisas, porque esses auxílios, eles não garantem uma permanência 100%, mas eles são um auxílio. Até quando você vai fazer o vestibular, prestar as provas, existe a taxa ali de inscrição, e eu sei que essas taxas elas ficam altas para alunos de baixa renda, mas também existem a isenção, ou pelo menos o desconto nessas taxas de inscrição desses vestibulares. Você só precisa comprovar sua renda, ir atrás, apresentar os documentos que eles requerem, mas quando você faz tudo isso, você consegue esses auxílios todos.